Hoje, 27 de outubro de 2015, Luiz Inácio Lula da Silva completa 70 anos e ele está irritadíssimo porque na véspera do seu aniversário a Polícia Federal fez uma visitinha surpresa na sede das empresas de um dos filhos dele, mas em vez de levar um presentinho, apreendeu documentos. Isso porque a LFT Marketing Esportivo de Luiz Cláudio Lula da Silva recebeu 2,4 milhões de reais da Marcondes e Maltoni Empreendimentos de Mauro Marcondes, um dos lobistas investigados por negociar a edição e a aprovação durante o governo Lula da medida provisória 471, que favoreceu montadoras de veículos. E a PF diz que Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete do então presidente Lula, atuou em conluio com esse lobista Marcondes, que, segundo o próprio Gilberto Carvalho, conhece Lula de longa data, palavras dele, desde a época de metalúrgico. Quer dizer, está tudo em casa nesse lobby. A Operação Zelotes prendeu o lobista Marcondes, chegou mais perto da família do Lula e o Lula está ao marara com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, de quem ele já vem reclamando há um tempão por suposta falta de pulso firme para controlar os supostos excessos da Polícia Federal, que na verdade não são excessos coisa nenhuma, é apenas a investigação que está chegando perto dele. Quando a coisa aperta, o Lula revela a sua verdadeira face de querer controlar as investigações, de querer alguém do PT lá dentro impedindo o trabalho da polícia. E agora é que Lula vai ter que aturar mesmo o Cardoso, porque se Dilma demiti-lo agora, vai dar uma prova de que quer controlar as investigações de forma arbitrária, autoritária, como é a índole do PT. E Lula ainda mandou vazar para os jornais que a responsabilidade é da Dilma, que ou essa é uma demonstração de desgoverno dela, ou uma prova de que ela orientou o Cardoso a unicamente protegê-la. Ele está acusando a Dilma de destruir o seu legado para construir a imagem de presidente que combateu a corrupção. Mas o Planalto ficou preocupadíssimo com a repercussão do episódio, com a reação do Lula, mandou emissários tentarem marcar uma reunião entre o Cardoso e o Lula para ver se o Cardoso acalma a fera, explica o que dá e o que não dá para fazer. Quem sabe mostra para o Lula que ainda existem instituições no país com pessoas honestas, que acreditam, olha só que coisa, que todos são iguais perante a lei. Esse monte de coisa que o Lula não quer saber, porque ele quer mesmo impedir a polícia de chegar à sua família. Mas isso está acontecendo em várias frentes na direção do aniversariante. O melhor amigo dele, por exemplo, José Carlos Bunlai, que tinha trânsito livre no seu gabinete, é investigado pela Polícia Federal depois de ter sido acusado por um pagador de propinas, o delator Fernando Baiano, de ter recebido cerca de 2 milhões de reais para intermediar negócios no setor de petróleo. Uma nora do Lula teria sido a beneficiária desses 2 milhões de reais como possível forma de pagamento pelo lobby que o sogro teria feito na empresa Sete Brasil, em reuniões confessadamente marcadas por Bunlai, com a participação do Lula, a favor do estaleiro de Eike Batista. E esse caso da nora e do filho Luiz Cláudio são só os que estão em pauta nessa semana, porque ainda tem o filho Fábio Luiz, que é o Lulinha oficial, aquele que foi enriquecendo conforme sua produtora recebia milhões de reais da Telemar, empresa que depois foi favorecida pela alteração de uma lei mediante um decreto assinado pelo presidente papai, pelo Lula. Tem o sobrinho Taiguara Rodrigues dos Santos, que era um pequeno empresário em Santos, até que uma de suas empresas de engenharia ganhou contratos da Odebrecht para uma obra em Angola, e ele acabou ganhando, ao longo de 4 anos, 2 milhões de dólares, como ele mesmo admitiu à CPI do BNDES, sem conseguir, claro, comprovar as credenciais que lhe aproximaram desses contratos milionários. Isso sem falar naqueles casos de suposto bônus eleitoral para Marcos Lula, outro filho do Lula, na atuação como lobista do Vavá, irmão mais velho do Lula, quer dizer, toda uma família envolta em suspeitas, e a gente espera que a atuação da Operação Zelotes inspire o resto da Polícia Federal a investigar a fundo todos os parentes do Lula. O Ibope mostrou que 55% dos brasileiros não votariam no Lula de jeito nenhum e ele está perdidinho sem saber o que fazer para reagir a tantas notícias negativas. Se ele se lança logo candidato para 2018 ou se não, porque se ele se lançar vai dar a cara a tapa e pode ser ainda pior. Se ele não se lançar, ele fica só na defensiva e as pessoas não ficam sabendo de alguma suposta agenda positiva que ele possa ter, embora a recessão do desgoverno Dilma só agrave o problema. Resumindo, Lula está desmoronando e levando sua família junto. Parabéns, Brahma, que legado, hein?